Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra, que produz o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui, que passa aqui pela TV Ponto Terra, que você pode acessar através do site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Assuntos sempre voltados para as questões ou de ecologia ou de cidadania, às vezes até misturando um pouco os dois. Hoje nós vamos fazer um programa muito interessante. Nós vamos falar de uma coisa que tem em todas as cidades brasileiras, tem em todas as cidades do mundo. As pessoas acham que entendem, mas não entendem. É coisa para profissional, é coisa para quem está capacitado. Nós vamos conversar sobre arborização urbana e nós vamos conversar com uma das pessoas que mais conhece desse assunto, eu diria, em Belo Horizonte, em Minas e também no Brasil. Nós vamos conversar com o engenheiro florestal Agnos Bittencourt. Agnos, obrigado pela visita aqui à nossa Ponto Terra. Obrigado, Ronaldo, obrigado pelo convite. Eu vou tentar superar a minha timidez, né, para falar sobre a arborização urbana, que é uma coisa que eu gosto muito, né, e tento entender, estou aprendendo, né? E eu espero que as pessoas absorvam um pouco, né, desse conhecimento. Temos certeza disso. Vamos lá, a sua formação. Engenharia florestal? Sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Rural do Rio, né? Eu tenho pós-graduação aqui em Lavras de paisagismo, né? E minha formação, na verdade, a minha formação em arborização urbana, além de congressos, além de seminários, inclusive um seminário promovido pela Ponto Terra, nas ruas, né? Nas ruas, andando, falando com as pessoas, ouvindo a reclamação das pessoas, né? Olhando as árvores, observando as árvores, trocando ideias com os colegas, né? Então a minha formação que eu dou mais valor é exatamente essa. Embora o Agnos esteja falando de uma maneira correta, verdadeira, é bom que as pessoas saibam que a Escola Federal do Rio de Janeiro, né, das melhores que temos no Brasil. Quando ele fala de Lavras, está se referindo à Universidade Federal de Lavras, que também é uma grande grande universidade em termos aí de engenharia agronômica, de engenharia florestal, duas boas faculdades, orgulho para nós aqui do Brasil. Agora, você depois veio para Belo Horizonte. Você é carioca de nascimento, né? Sim, como é que você veio parar em Belo Horizonte, Agnos Bittencourt? Em 91, a Prefeitura de Belo Horizonte fez concurso público, né, para engenheiro, que poderiam concorrer engenheiros florestais e agrônomos. E eu fui um dos 8 primeiros, eu fui o 8º colocado, né, e fui chamado. E de 92 até hoje estou aqui em Belo Horizonte e pretendo me aposentar aqui. Para que as pessoas tenham ideia, faça uma conta rápida aí de aritmética, né? Só de 92 até agora são transcorridos aí mais de 20 anos que o Agnos se dedica à questão da arborização urbana aqui em Belo Horizonte, mas participando de congressos, seminários, encontros e nesse gesto humilde de conversar também com as pessoas. Nós não viemos aqui para falar de você, nós vamos falar de árvores. Vamos lá. Árvore lá, na hora que você planta a árvore lá, eu que sou urbano e sou engenheiro eletricista, aprendi com colegas seus e talvez com você mesmo, que tem que jogar muita água no ato de plantar uma árvore. É isso mesmo? Na verdade, eu recomendo isso, né, que mesmo em dias de chuva, por incrível que pareça, mesmo em dias úmidos, que a água serve para preencher espaços, né? Porque nem sempre nós conseguimos fazer uma acamação, uma compactação do solo adequada. A água, ela serve tanto para isso, para levar o solo para os espaços vazios, como também para fazer uma compensação para o estresse hídrico que a árvore, com certeza, que a muda, com certeza, sofreu no transporte e no plantio. Nós estamos conversando com a parte técnica, que é importante seja colocado isso. A árvore não é para plantar por amador e nem que seja por amor, é coisa de profissional. Você colocou na palavra muda.
A muda, eu tenho visto, Agnes, que as pessoas têm plantado hoje na arborização urbana mudas mais altas, né? É isso mesmo? Sim, há algum tempo já aqui no Brasil, né, em várias prefeituras, isso tem mudado. Antigamente a gente plantava mudas pequenas e elas estavam muito suscetíveis à quebra, né? Muitas vezes elas quebravam até com vento, né? Então, usando a experiência de outros países, usando a experiência, enfim, do passado, até que no passado Belo Horizonte foi arborizado com mudas grandes, aqui em Belo Horizonte e em N cidades brasileiras, a gente tem adotado mudas maiores, né? A muda é maior, ela é melhor tanto pelo diâmetro, que ela tem mais dificuldade em ser quebrada, mas principalmente na sua formação, né? A formação dos galhos, né? Aqui em Belo Horizonte a norma fala que o galho mais alto, né? Mais baixo, ele deve estar a 2,50 metros, né? Isso varia de município para município, mas de qualquer forma a função dessa copa formada nessa altura é permitir a passagem de pedestres e veículos, porque a copa da muda é a copa que será a copa da árvore, né? Aquela copa vai se desenvolver e se ela se desenvolver a uma altura muito baixa, vai atrapalhar a circulação de pedestres e vai atrapalhar a circulação de veículos. Por isso que eu falei na questão da profissionalização, da capacitação, né? Eu queria te perguntar, aí plantou lá a árvore cresceu e começa lá a dar seus frutos, mas tem que tomar os seus cuidados, né? Quais são os benefícios, quais são as funções de uma árvore ou da arborização urbana, Agnes? Muitas pessoas acham que a gente coloca árvores na cidade por colocar, né? Assim, por hábito ou para ocupar um espaço, né? Mas na verdade a árvore tem funções dentro da cidade, né? E a função mais nobre da arborização é o proveniente do sombreamento, né? Então aí a gente já pode imaginar que árvores maiores são melhores em relação a árvores menores, porque tem copas maiores. E por que o sombreamento é importante? Porque as cidades são ilhas de calor, né? As cidades são ambientes mais quentes por causa do asfalto, por causa do cimento, são ambientes mais quentes do que as regiões agrícolas ou naturais vizinhas, né? E as árvores têm essa função de abaixar a temperatura nesses ambientes mais agressivos que são as cidades, né? Isso, inclusive, algumas pessoas não se apercebem disso, que o próprio asfalto tem uma vida mais útil, uma vida útil maior por causa desse sombreamento, porque ele esquenta menos, ele dilata e contrai menos, né? Então, as árvores, além de ter uma função de conforto térmico, tem uma função econômica dentro da cidade, né? E fora também a função estética, né? A função de trazer as cidades para uma dimensão mais humana, né? As árvores fazem das cidades mais humanas. Quando a gente olha para uma árvore, principalmente nós que somos ambientalistas, ficamos numa alegria danada, né? Independente do tipo de árvore. Nós comentamos muito aqui na questão da capacitação. Elogiamos duas universidades, a Universidade Federal de Lavras e a Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, né? Então, forma lá um engenheiro florestal, forma lá um engenheiro agrônomo. E a pessoa leiga fala, não, ele é engenheiro florestal, ele é engenheiro agrônomo, ele entende de árvores. Não é bem assim não, né, Agnes Bittencourt? E tem um biólogo também, né? Porque a formação para a arborização urbana é muito específica, né? As necessidades de uma árvore dentro do espaço urbano são muito específicos, né? Diferentes de ambientes agrícolas. E algumas pessoas não conseguem entender isso. As pessoas fazem extrapolações dos ambientes agrícolas para um ambiente urbano, né? Ambiente agrícola, o solo é livre, né? Sem impermeabilização, ele tem teores maiores ou menores de matéria orgânica, mas costumam ter matéria orgânica, né? Eles podem receber água, né? Eles têm uma respiração grande, né?
E no ambiente das cidades, isso não acontece, né? E as mudas estão mais sujeitas à depredação, né, a algum estresse, até por abarroamento de veículos, enfim, por N motivos. Então as necessidades de uma muda e de uma árvore dentro da cidade são bem diferentes das necessidades da mesma muda, da mesma espécie em ambiente rural. Óbvio, você conversa com as pessoas, eu também converso, até pela minha formação de político, escuto muita gente e às vezes a gente escuta uma solução como se fosse uma solução salvadora, vinda sempre, ou às vezes pessoa de bem, pessoa do bem, fala assim, Ronaldo, tem que plantar a árvore frutífera nas ruas das cidades todas do Brasil. O que pode ser bem intencionado, mas é equivocado. É equivocado. É bem intencionado, né? Porque muitas pessoas pensam assim, é alimento para as pessoas. E isso não seria um problema, né? Poderia ser alimento para as pessoas. O problema é a forma como as pessoas obteriam isso, né? A experiência mostra isso. É um problema de segurança, né? Assim, as pessoas podem subir nas árvores, isso acontece muito com criança, né? Subir na árvore para obter o fruto e cair, né? E uma coisa também muito comum é as crianças, principalmente, atirarem pedras para colher o fruto, né? Mas muitas pessoas pensam assim, não, mas então vamos plantar árvores pequenas, frutíferas de pequeno porte. Mas aí nós esbarramos no problema, na função da arborização, na função maior da arborização, que é o sombreamento, né? Se nós plantarmos árvores frutíferas de pequeno porte, nós não vamos ter aquela sombra que seria tão desejada. E para a avifauna, né, seria outra função da arborização frutífera, né, das árvores frutíferas, as aves elas têm N necessidades, né? Elas comem fruto, de fato, mas muitas espécies que produzem frutos não comestíveis para o homem produzem frutos comestíveis pelas aves. Elas necessitam de insetos, comem insetos também, necessitam de abrigo, né? E nisso as árvores grandes realmente têm uma função muito grande. Então, tanto pelo motivo das pessoas, né? de árvores frutíferas para as pessoas, quanto árvores frutíferas para as aves, não são, esse tipo de espécies não são tão adequadas assim, né? Para a arborização. Nós estamos conversando aqui, criando algumas dificuldades, né? E tem um problema sério, né, em todas as cidades, que é a compatibilização ou não compatibilização entre a rede elétrica e a arborização urbana. Sim. A Sociedade Internacional de Arborização Urbana tem uma máxima que é a árvore certa no lugar certo, né? Então é aquela espécie que se adapta àquele lugar, né? Então nós temos vários empecilhos, né, dentro da cidade, né? Tem a largura da calçada, tem o afastamento frontal das edificações, tem o tipo de via, né, o tipo de trânsito que se tem na via, né? E um impacto, uma interferência grande é a rede elétrica, né? E algumas pessoas pensam assim que rede elétrica é tudo igual, né? Rede elétrica, mas existem N tipos de rede elétrica, né? As mais permissivas e as menos permissivas para se colocar a arborização urbana. A rede nua de média tensão é a mais problemática, né? Que é a mais antiga. Na verdade, a maioria das empresas não está utilizando mais essa rede. Essa rede ela exige uma poda de condução nas árvores muito intensa, né? Aquele V, né, muito intenso que as pessoas realmente reclamam e realmente fica muito ruim. Já a rede protegida e rede isolada, né, são muito mais permissivas para a arborização do que esse tipo de rede. Então, o interessante é trocar esse tipo de rede, mas isso tem custo, né? Claro, custo para a sociedade, que é quem paga esse tipo de coisa, né? Mas é uma solução. Outra solução é mudar a espécie a ser colocada, né? Ou a ser substituída, né? O Brasil tem 5.565 cidades, né? Eu queria te fazer como última pergunta, então a pessoa que está nos vendo, está nos ouvindo, o internauta, o telespectador, fala assim, mas o Agnes e o Ronaldo só estão falando das dificuldades. Mas eu sei que você
Uma outra pessoa muito competente que entende de arborização urbana também, o engenheiro Pedro Mendes da CEMIG e outras figuras também estão montando uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que já foi feita uma consulta pública, então é uma questão pública. Sim. Como última pergunta, é uma grande solução para orientar a população, os gestores municipais do Brasil. A Associação Brasileira de Normas Técnicas está elaborando essa norma, né? Tem uma comissão, eu faço parte, o Pedro Mendes também, o Luiz da Prefeitura do Rio e N pessoas, né? E essa norma ela visa disciplinar a poda de árvore, né? Tentar fazer com que no Brasil haja uma homogeneidade de ações, né? Principalmente para facilitando o poder público, o gestor público, fazer contratos, né, e que esses contratos sejam mais ou menos, tenham uma conduta homogênea, né, e tratamento homogêneo para a arborização. Dá para terminar esse ano ainda essa norma técnica? Está para sair por esses dias aí, para o próximo mês, alguma coisa assim. Muito obrigado ao engenheiro florestal Agus Bittencourt, que eu volto a repetir, das figuras que mais entende de arborização urbana no Brasil e está participando então da elaboração dessa norma técnica. Queria te agradecer seus ensinamentos e agradecer a você, a sua audiência. Fique sempre conosco, Ecologia e Cidadania, TV.terra.